Entrevistas com Jean-Luc Ayon. Webinário Agape, Lead Yourself, parte 2, 11 de outubro de 2020. Bom, então hoje vamos conversar, como eu disse esta manhã, para fornecer o suporte. Se você preferir a arquitetura, a estrutura relacionada ao que é chamado de forma. Na verdade, a consciência de que é de um mineral, planta, animal, humano e do átomo também, eu diria mesmo dos constituintes dos átomos, que se consideram as partículas tanto ondulatórias como corpusculares, é sempre uma forma. Não pode haver consciência se não houver forma. Vou falar com você sobre o que constitui a forma e chegaremos, em cerca de 1 hora e meia, à conclusão de que a consciência está sempre relacionada a uma forma. Essa forma é definida, é claro, pelos diferentes componentes físicos, ou se ela é definida até mesmo por uma onda, a teoria das ondas. Obviamente, a consciência de um mineral não é a consciência de um ser humano. A consciência de uma partícula elementar não tem nada a ver com a consciência de um arcanjo. O que quer dizer com isso? Vamos destacar que a forma é sustentada pela consciência. Sem forma, não há consciência. A consciência não está relacionada apenas à percepção e sensação tradutora. E para quê? Mas depende sobretudo das características da forma e, sobretudo, do movimento da forma. Hoje prefiro falar de forma do que de dimensão, porque se não houvesse forma, onda ou partícula, não poderia haver a menor expressão, a menor manifestação de qualquer consciência. De onde vem a forma? Proponho-lhes de forma esquemática, sobre isso aliás, no final do webinário. Alguns dias depois, vou enviar-lhes um certo número de documentos em PDF principalmente, mas também fotos daquilo que é chamado por exemplo, o efeito Kirlian, que lhe dará a prova visual de que existe uma tela de forma, uma matriz de forma, que é anterior à forma. Claro que a forma pode estar nesses componentes físicos, mas também nesses componentes de movimentos, comprimento, largura, cor. Forma e consciência estão ligadas. Certamente, partiremos do mais palpável, do mais físico como forma, que todos conhecemos bem porque estamos dentro, que chamei de corpo humano. Então obviamente não vou falar sobre a constituição anatômica ou mesmo fisiológica do que o ser humano é, deixo isso para a medicina e a psicologia, mas seremos forçados a falar sobre do que está por trás da forma, do que organiza a forma. Quando verem as imagens do que chamamos de efeito Kirlian, o efeito fantasma, você terá diante de si a ilustração do que estou lhe contando agora. Qualquer forma é organizada, elaborada por um conjunto de fatores ligados ao que poderíamos chamar, muito resumidamente, de informação. A informação em seu sentido mais amplo é o que torna possível organizar a forma. Em linguagem esotérica, eu diria a você, quando um vidente, um médium olha, por exemplo, um botão de flor, ele é capaz de ver em um plano mais sutil a forma da futura folha. Também enviarei uma série de bibliografias, porque obviamente não tenho tempo para falar sobre isso. Basta observar que essa matriz de forma, lembre-se do humano como um anjo, ou como um próton no núcleo obedece a um programa, um movimento e a algo que gera essa forma. Mais de 30 anos atrás, um homem chamado Rupert Sheldrake descobriu o que é chamado de campos morfogenéticos. Há um prenúncio da forma ou se você preferir uma modelagem que é induzida por algo invisível para nós, que é chamado por um termo muito amplo, o éter ou se você preferir o etérico. Esse famoso campo morfogenético que também encontramos até em um cristal, neste momento, não o chamaremos mais de campo morfogenético, porque não há genética, mas o chamaremos de campo morfogenésica, morfogênese, morfogenética. Esta forma sutil é, portanto, um programa que codifica a aparência de uma forma. Isso significa que há uma pré-existência da informação em relação à forma. O éter, o corpo etérico do homem, está carregado de informações essas que fornecem uma estrutura para a manifestação, mas também as memórias da forma.
Um elétron sempre se moverá de uma determinada maneira. O comportamento humano, os animais, mas também a matéria no sentido físico, obedecem a esses programas, essas memórias, e isso é o que chamamos de vida. Em primeiro lugar, poderíamos dizer que a forma, a vida, a consciência em todos os seus componentes, desde o subconsciente, o inconsciente, o consciente, o supraconsciente, bem como tudo que chamamos de dimensões, obedecem a um programa. Existe a ilusão de uma liberdade, existe a ilusão de algo que perdura, algo que é eterno, sejam memórias humanas, sejam as curvas do corpúsculo ou da onda do elétron. Lembre-se de que há sempre, uma causalidade na forma e uma causalidade na consciência. Quanto mais avançamos nesta arquitetura súbtil, mais vamos além daquilo a que chamamos o éter, à medida que a organização da vida avança, há uma complexificação. O ser humano, podemos falar de moléculas, proteínas, células, nervos. Para um mineral, um cristal, a estrutura é sempre a mesma. Há, portanto, para tudo que está vivo, para tudo que é consciência, um programa e um projeto que podemos definir de acordo com os setores deste mundo, claro. Este projeto, esta programação, é obviamente o resultado de uma causa tradutora. Uma causa surge de uma chamada causa primária. Esta causa primária está além de toda forma e luz. Falei muito brevemente sobre campos morfogenéticos. Posso evocar da mesma forma a teoria dos campos unificados, a teoria das cordas ou, para quem sabe, tudo que foi demonstrado por Nassim Haramein, que diz exatamente a mesma coisa através de tudo o que diz, tudo isso ele ensina. Lembre-se de que o que estou dizendo aqui é um quadro de referência e, como disse no preâmbulo, ágape, que não é uma consciência, que não é a luz, é a informação mais pura, o mais perfeito de onde vem a vida, a consciência e a forma. Somos incontáveis nesta terra, hoje, por alguns anos vivendo o ágape. Muitas vezes as palavras que encontramos, em todos esses irmãos e irmãs que vivem isso, são sempre as mesmas. Não há movimento, não há tempo, não há espaço, não há distância, não há forma, há apenas perfeição. A única perfeição que todos nós, sem exceção, buscamos constantemente é esta memória do último ou absoluto. Você tem inúmeras pessoas, e peço desculpas por não poder citá-las porque são muitas agora, e quando elas acessam este campo a causal final, é o grande silêncio, a ausência de consciência, a ausência de um observador, e este é um momento em que estamos completos, e este é um momento em que, de uma forma muito real e eficaz, vemos concretamente os mundos da forma, os mundos da consciência, os universos, toda a criação como um sonho. A analogia que costumo fazer, a consciência está relacionada à forma, a forma e o movimento estão relacionados à vida, mas a vida da forma não é vida com V maiúsculo. Não há demonstração possível e é algo para você verificar com sua própria experiência. Sua mente, seu intelecto no sentido nobre, mesmo se você tiver um quociente de inteligência acima de 200, não tem utilidade para você para experimentar isso. Por outro lado existe, ao entender o que vou desenvolver para vocês, a arquitetura, os mundos da forma e da consciência, e pelas circunstâncias eternas e efêmeras deste mundo neste momento, que podemos começar a qualificá-los como caos, onde se encontrará a vivência do grande silêncio, que realmente acabará com a fraude total do que chamamos de vida na forma, que é só um sonho, hoje em dia antes um pesadelo. Libertar-se da forma não é deixar este mundo, não é explorar outras dimensões, é perceber pela experiência que tudo isso é apenas passageiro e que nada disso é real, mas é dentro de nossa individualidade, dentro do próprio sonho, ou pesadelo, que devemos viver individualmente e experimentar que não existe indivíduo nem ninguém. Também inseri neste webinário, em particular para o último dia, o que chamei de viver o estado natural, o que vai de fato revelar a vocês o que eu poderia chamar de psicologia do ágape.
Esta psicologia do ágape não tem nada a ver com energia, a abertura dos chakras, a ativação das estrelas, as portas, as coroas. Voltarei a todas essas palavras diferentes. Não se preocupe, e que todas essas coisas que vivemos atualmente têm um único propósito: fazer-nos lembrar, além de toda a memória, o que é o real e fazê-lo viver. Então usando uma linguagem um tanto esotérica, há a ascensão e a descida, pois a finalidade, se podemos dizer, de ágape, vai muito além do que chamamos de ressonâncias ágape, mas nos faz viver aqui. Mesmo no meio de um pesadelo ou sonho, a liberdade total. Essa liberdade não é externa, só pode ser interna, e quando falo de liberdade interna, nesse momento você está realmente livre de sua memória, de todas as memórias de formas, e os resultados não tardam em chegar. Em sua vida, nessa vida dentro do sonho ou do pesadelo, muitas modificações comportamentais, fisiológicas e psicológicas se manifestam. Como sempre disse, quem vai viver o real da verdade não pode mais ser enganado, manipulado, abusado por qualquer forma. A forma está apenas passando, e não estou falando apenas do intervalo entre o nascimento de este mundo e a morte neste mundo, mas também te fará descobrir a fraude da espiritualidade e da consciência. Como Eckhart Tolle e tantos outros ensinaram, existe apenas um momento presente. Este momento presente não depende do tempo, não depende de nenhuma matriz, de nenhuma inteligência, e é onde você se lembra. Portanto, esta não é uma experiência de 2 minutos, é um estado permanente, indizível, indissolúvel. É aqui que Nisargadatta e tantos outros dizem: você nunca nasceu, você nunca morreu, e você é perfeito por toda a eternidade. As atuais circunstâncias da criação e do sonho são a única oportunidade que ninguém pode perder, por qualquer forma, por qualquer consciência ou por qualquer universo. A resolução do mito da criação põe fim a todas as crenças, todas as projeções, todas as memórias, sejam elas relacionadas à alma, à reencarnação ou mesmo ao espírito ou à luz. Quando você passa por isso, você não pode ser enganado, você não pode se enganar. Existe uma certeza inabalável que acaba com o sofrimento por completo. Cuidado, eu disse sofrimento, não dor, porque enquanto estivermos em uma forma, estamos sujeitos ao mundo da morte, da dor e, claro, do sofrimento. Um agapiano, como dizemos, um ser humano que vive ágape não precisa mais de um quadro de referência, não tem mais perguntas, ele mesmo é a resposta. Não há nada a buscar, não há nada a procurar. Então, é claro, veremos em particular, durante as neurociências de amanhã, que ágape está presente na estrutura humana, seja na célula, seja em energia, em vibração, em silêncio, mas também na anatomia e na neurofisiologia de nosso crânio, e tudo isso que irei desenvolver amanhã. Não perca de vista que nessas conversas que vamos viver por 3 dias, o objetivo é que uma vez que tenhamos entendido intelectualmente, uma vez que tenhamos sentido e vivido a ágape, o que será o caso no dia 12 ou 13º à noite com Oma, o 13º no que tem sido chamado de ágape cósmico, e quando você experimenta isso, mesmo tudo que eu vou desenvolver para você lá não tem mais interesse. O interesse hoje é que na minha experiência, seja médica, seja mística, seja neurocientífica, simplesmente permita que você entenda, corte, espere, eu resolvo, porque aí com o telefone é bem menor. Pronto. Então, aqui estamos nós, vamos retomar, se você não se importa. Com licença. Portanto, o que estou propondo a você agora é, em muito pouco tempo, em menos de 1 hora, ir em direção a esses vários planos sutis, sabendo que esses planos sutis, que chamamos de corpos sutis, têm arquitetura extremamente precisa. Então, é claro, não vou falar de chakras novamente aqui, nem de energias, nem de vibrações, nem de portas, nem de estrelas. Tradutora. Você já tinha falado disso, Jean-Luc. Sim, eu sei. Mas agora vamos conversar de verdade, tradutora. Tudo bem. Vamos esquematizar.
Tenho falado com você sobre o éter ou o corpo etérico, se quiser. Este corpo etérico é, portanto, a matriz da forma, é um campo vibratório, portanto, uma forma com características, é claro, como a anatomia e a fisiologia biológica humana. Não se trata aqui de identificar os chakras, as portas, as estrelas, o que é energia, o que é vibração. Tudo isso eu falei extensivamente e você tem inúmeros autores que falaram por milênios sobre os chakras, as rodas da energia. O que eu gostaria que você lembrasse acima de tudo é que o éter, o corpo etérico, é a matriz da vida, a matriz da forma, o que chamamos, ainda há um ano a matriz crística, é o lugar onde vai se encontrar a origem da forma. Se hoje, nós temos inúmeros irmãos e irmãs que vivem em o ágape, sem necessariamente ter seguido um caminho de abertura, um caminho espiritual, um caminho energético, tudo isso, então aí eu tenho um problema. Espere. Pronto, está tudo bem. O problema é que o telefone é muito pequeno. Pronto, eu mudei. Sim. Portanto, antes de entrar nos detalhes do éter, existe no nível invisível, aí estamos agora nos reorientando para o humano. Classicamente, existem 7 corpos. O corpo físico que conhecemos, o corpo etérico que muitos irmãos e irmãs conhecem, que experimentaram a abertura das portas, a abertura dos chakras, dos novos corpos que veremos mais tarde. O corpo etérico vai ser subjugado. Imaginem umas bonequinhas aninhadas umas dentro das outras, esses corpos que a tradição chamam de corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo dito espiritual ou budista e, finalmente, o 7º corpo, que poderíamos chamar de corpo sem corpo, e que chamamos de Atman, por exemplo no Ayurveda, que também era chamado no budismo, o átomo germe. Todos esses corpos estão aninhados um no outro e cada um terá canais de retroalimentação, de regulação. O corpo astral e o corpo emocional, o corpo de desejos irão obviamente influenciar diretamente o corpo físico. Exemplo. Você tem uma emoção muito forte, você vai sentir fisicamente que ela vai atingir a sua garganta ou seu estômago. Lá, é a emoção que se comunica com o corpo físico. Tudo isso sabemos muito bem em nível neurocientífico, falarei sobre isso amanhã. Portanto, temos uma espécie de saco, como diria Bidi. Você tem um saco de carne, o corpo físico, que obedece ao corpo etérico. A bolsa de informações e energia, que por si só é controlada pelo corpo astral, o corpo de desejos, que também é o corpo do ego, o corpo das formas sutis, as entidades eu coloco nele todas as entidades, anjo, arcanjo, jin, demônio, larva, enfim, tudo que é sutil e que tem a característica de ser móvel, fugaz e colorido. Acima temos o corpo mental. Então, eu disse, não vou entrar em detalhes sobre tudo isso, embora esse não seja o ponto hoje. O objetivo é dar-lhe esta visão global do funcionamento para se libertar da própria ideia de ser uma forma, de estar no mundo, de ter de evoluir, de ter de sofrer. Tudo isso hoje não faz mais sentido, porque hoje o ser humano que é capaz, como disse Cristina esta manhã, que é capaz no espaço de um momento de fazer silêncio das suas projeções, o silêncio de suas próprias palavras, o silêncio do corpo, ou se preferir a quietude do corpo, e se ele se instala nesse vazio, de certa forma, não é uma meditação. Muitas vezes usei a palavra aceitação, tradutora. Houve um corte. Muitas vezes tenho usado a palavra de aceitação, de acolhimento, ou seja, se você está disponível para o momento, para o silêncio, não importa o que ou quem atravesse seus sacos sutis, você vai imobilizar sem vontade, isso que chamamos de energia, emoções, pensamentos e, nesse momento, você está disponível para se encontrar. É feito de imediato e eu diria sobretudo, quando há uma emergência, quando há sofrimento e mesmo quando há um medo racional ou irracional.
Com isso quero dizer, isso desenvolveremos no quarto dia, que se você for capaz de observar, de ouvir o que está acontecendo sem projetar, sem reagir, seja qual for o evento ou a circunstância, se você se coloca no acolhimento, se não busca analisar, compreender, mas se estiver inteiramente disponível no instante e disponível ao instante, você será livre instantaneamente. Você não precisa acabar com as crenças. Você não precisa se perguntar se isso é verdade, se é falso. Você não precisa julgar o instante, se você está com raiva, se está feliz, se está com dor, não faz diferença. O que eu chamei, o que tem sido chamado de sacrifício, em última análise, é apenas o sacrifício da ilusão. O sacrifício da ilusão da forma e da consciência, coloca você automaticamente sem qualquer esforço, no momento presente, no tempo zero e no ágape. Na verdade, parece tão simples, tão absurdo que ninguém consegue acreditar. Claro, você não pode acreditar, mas se você aceitar, você vai vivê-lo. É a abertura de inúmeros irmãos e irmãs hoje que nunca ouviram falar de energia, além disso não assentem, que nunca ouviram falar de chakras, portas, estrelas, de vibrações, mas vivendo a verdade, ou seja, este espaço sem espaço, este tempo sem tempo, onde vocês vão se lembrar, se assim posso dizer, de quem vocês são. Mas somos todos a mesma coisa. Nisargadatta/Bidi em vida expressou isso da seguinte maneira: a única diferença entre você e eu. Então ele usou a palavra Deus, mas na terminologia oriental, não o Deus Yaldabaoth, o divisor, como é conhecido. Usado no ocidente, Bidi diria: a única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus e você não sabe ainda. Hoje, e disso falaremos em outros momentos, seja na neurociência, astrofísica, astrologia se preferir, e até na química do cérebro. Nós sabemos a que corresponde o estado de ágape. Amanhã lhes contarei as inúmeras mudanças que ocorrem na caixa craniana, no cérebro, no encéfalo, sobre o que acontece quando há ágape. A ágape não ocorre em outro lugar senão no aqui e agora neste sonho ou pesadelo. Portanto, temos, então, um certo número de sacos, corpos sutis, se você prefere falar bonito, todos os quais estão interrelacionados, interconectados e eu diria, em feedback, em retroação uns com os outros. E então, desde 1984, novos corpos, novas frequências surgiram. Foi todo o trabalho, desta vez, de canalização de outras dimensões que foi explicar, dar vida e apoiar o reaparecimento destes novos corpos. Não vou falar sobre as portas e as estrelas novamente, você tem ensinamentos suficientes sobre isso e eu não sou de forma alguma o primeiro a falar sobre esses novos corpos. Muito antes de ter aparecido pela primeira vez em 1984, um autor americano falecido hoje, chamado Jason Lee, escreveu, recebeu em escrita automática, o primeiro Khalil Gibran a escrever a sequência do Jardim do Profeta, do Jardim do Profeta, e este Jason Lee também canalizou o John Lennon que lhe disse antes de 1984 que 5 novas frequências iriam se manifestar na Terra. Estou resumindo 30 anos lá, se você quiser. A recepção dessas novas frequências, em relação ao que chamamos na época o Jeirin Israel, são ativados os pontos que estão em ressonância com esses novos corpos. O propósito de tudo isso era instalar, bem aqui na Terra, um outro saco que nada tem a ver com o saco físico, etérico, mental, astral, causal. Este corpo, poderíamos chamá-lo de corpo da eternidade, corpo de luz, corpo imortal. Na Bíblia, eu acredito, ele é chamado de corpo sem costura. E assim, a partir de 2011, muitos irmãos e irmãs humanos receberam isso, mas quando digo recepção, não é uma recepção real. Na história, os corpos da eternidade ficaram presos ao Sol. Em outubro de 2011, a liberação do núcleo cristalino da Terra ocorreu.
o que significa que, naquela época, a totalidade dos corpos imortais, dos quais tínhamos sido cortados, desceram do Sol, mas quando eu digo desceram do Sol, pode-se muito bem dizer que é a emanação do coração que libertou nosso Sol interior. Este corpo imortal, este corpo da eternidade ainda é uma forma. Qualquer que seja a matriz e a manifestação de seu corpo de eternidade, não voltarei ao que foi chamado na época de linhagens estelares e origens estelares, e, portanto, este corpo de eternidade que nos permite de ressoar e ser conectado às informações primárias anteriores à forma, tornou-se possível para todos os humanos. Como a Cristina disse esta manhã, desde o seu início, desde que trouxe a Ágape para a empresa, o que há alguns anos teria levado à quebra do contrato de coaching, hoje é aceito por líderes empresariais, por gerentes, por executivos. Portanto, basta afirmar, possivelmente definir o que é a Ágape. O seu verdadeiro significado etimológico grego, que recordo, é simplesmente o amor de Deus pelos homens, o amor incondicional, que não cria condições, que não diferencia as formas, se é filho nosso ou não. Não importa qual criança, não pode mais haver preferência, não pode mais haver opinião. Só existe o real do ágape, que se traduz nessa alegria inefável, o que chamamos de alegria no alguns anos atrás, sem objeto e sem sujeito, está hoje acessível a todos a partir do momento onde você aceita as boas novas. Basta estar diante de alguém que você não conhece, que nunca viu, que tem uma função definida dentro de qualquer empresa. Mas também pode ser um encontro casual de alguém que está sentado na sua frente ou próximo a você no trem ou no transporte. Se você sorri, se você está presente a si mesmo, se você está em silêncio, então o seu sorriso, suas palavras, suas definições de ágape, após a primeira surpresa, irão desencadear ou desencadear na outra por ressonância, por simpatia, por empatia, seja o que for, ou mesmo por mimetismo, abrirá o outro para a possibilidade do tempo zero. Ah, espera aí, o telefone fechou. Espero que não haja corte porque aí, como estou no telefone, a bateria está bem menos potente. Vamos ver aquele que vive ágape, que sorri, que acolhe o outro, o vizinho do trem, ou o empresário, se puder ser natural, simplesmente evocando esta noção de ágape e sorrindo, o estado natural vai se revelar ao outro. Nos últimos 2 anos e meio, tivemos inúmeros testemunhos de experiências incríveis. Lembre-se, você só tem que ser gentil, você só tem que aceitar e acolher o outro ou a situação, não se trata de compreensão, não se trata de analisar, só precisa estar presente. Se você está presente com seu vizinho de trem, mesmo sem falar com ele, se você está presente com o paciente em um hospital como cuidador, simplesmente por sua presença, por seu silêncio, por sua aceitação e seu acolhimento, você vai constatar que o outro, o vizinho, o paciente, o líder empresarial ou as próprias circunstâncias de seu humor, sua vida, sua mente, mudarão instantaneamente. A nova resiliência está aí. Não é um esforço, não é uma superação de si mesmo, mas é uma forma de travessia da ilusão, onde todos os véus da ilusão serão rasgados. É um estado que eu qualificaria de extrema lucidez. Não há pensamento, nem emoção, nem vontade de nada. Naquele momento você está no estado natural, você é verdadeiro e, acima de tudo, o outro, seu colega treinador, ou empresário, o paciente acamado, vai ressoar com o que você é. Também serão para você provas que se repetirão todos os dias. Como disse Abraham na época, se você colocar o amor na frente, se você não deixar aparecer, sem restringi-lo, mas vendo-o, não haverá reações. E aí você está disponível para si, para o outro, ou para a ocasião. E então você será atravessado, você experimentará aquele grande silêncio.
Embora se chame de presença ou ausência, não importa, são as duas faces da mesma moeda, e aí vocês verão, tantos irmãos e irmãs, e como Cristina disse esta manhã, que todo ser humano, sem exceção, é capaz de se reconhecer através do que você é neste estado de acolhimento, de abandono, de não vontade. Então é claro que no início foi muito mais fácil para aqueles que perceberam o éter, para aqueles que sentem as energias, que sentem as vibrações. Também gostaria de salientar, mesmo que não tenha tempo para me deter nisso, que não devemos confundir energia e vibração, um não tem nada a ver com o outro. Energia é algo que circula, que põe em movimento, é até a definição do termo energos, é a capacidade de um sistema fornecer trabalho mecânico. Entre os chineses, Qi, energia, é a água que circula entre duas margens, é um movimento, é uma emoção, que põe em movimento. Considerando que a vibração é uma ressonância no lugar, estática. Portanto, não há correlação possível entre energia e vibração. O que ainda leva muitas pessoas ainda à ilusão, a energia não é uma vibração. É totalmente diferente. Na medicina ayurvédica, falamos, por exemplo, de prana, vitalidade, em oposição ao que chamamos de pranalacita. Este plano de Sita é o que Sri Aurobindo chamou de supramental, mas o supramental não é um fim, ao contrário do que Sri Aurobindo e tantos outros podiam pensar. O supramental é um meio que corresponde à reativação do corpo da eternidade do coração do Sol, e é precisamente este corpo eterno, este corpo imortal que está lá, que tornou possível encontrar o tempo zero, o grande vazio. Christiane Singer, a autora francesa, disse em seu leito de morte, antes de morrer, esta frase essencial, que é uma vivência e não um conceito. Ela disse o seguinte: quando não há nada mais, quando o corpo e a personalidade estão em processo de apagamento, é aí que percebemos que existe o tudo. E é aqui que vivemos concretamente que todos nós estamos, sem exceção, e quando digo tudo, aqui não estou falando apenas dos humanos, mas da partícula elementar ao multiverso, a própria fonte, estamos todos dentro uns dos outros. A criação é um sonho em que nós havíamos acreditado, do qual participamos, mas que desaparece por si só, a partir do momento em que vocês mesmos estão presentes no momento presente e presentes a vocês mesmos, bem como totalmente presentes a este mundo, que a liberdade encontra vocês. Mais uma vez, esses não são conceitos, o que estou lhes falando, são experiências vividas. Você sabe, muitos anos atrás, mais 2 anos atrás, além do meu intelecto e do meu conhecimento, além de todo o meu trabalho energético por 25 anos, além de tudo isso, há aquele grande vazio, onde vocês mesmos descobrem que não há ninguém. Não é um conceito, não é intelectual, é uma experiência real. Desde 2010, 10 anos, tive inúmeras oportunidades de visitar, por assim dizer, incontáveis mundos, incontáveis sonhos, incontáveis dimensões, mas o único momento que é verdadeiro, que nunca passará, este é um momento em que há o grande silêncio, o momento em que vocês desaparecem para si mesmos, em que vocês se encontram. Tudo o mais, e tudo o que vemos hoje de irmãos e irmãs que, para escapar do despertar, precisam se projetar em uma nova terra, uma nova dimensão, onde tudo é paz e sossego. Não existe tal coisa. Estas são apenas projeções e visões da consciência, porque a consciência, como o ego, não pode aceitar por um momento que não é real. Eu concordo totalmente com Nisargadatta quando ele disse que a criação vai passar, que a criação só passa, mas você nunca vai passar. Você não tem que acreditar ou negar o que estou dizendo até que você verifique por si mesmo. Não estou tentando convencer ninguém da validade do que estou lhes contando, porque não preciso persuadir ninguém, porque toda a criação é chamada a vivê-la. Então, alguns irão propor, depois de terem seguido certos ensinamentos orientais ou em outros lugares, a reencarnação, o pecado, o bem, o mal, então eles pensam que têm que evoluir para serem perfeitos.
A criação não pode ser perfeita, nem aqui nem em outro lugar. É algo passageiro que não tem nada de real e, no entanto, é nossa única realidade. E aproveito esta oportunidade para voltar ao éter agora, não apenas ao seu corpo etérico ou ao corpo etérico de qualquer coisa, mas ao éter em sua definição original. E muitas vezes digo, você é o espaço. Quando você não está mais sujeito à forma, mesmo estando nesta forma humana, então você está vivendo a verdade. A verdade é uma. Não depende de um ponto de vista e, sobretudo, não depende de uma evolução ou de uma involução. Tudo isso é a noção de ciclos. Tudo que é cíclico implica movimento e deslocamento, ao longo das linhas do tempo, de acordo com a noção de espaço, de acordo com a noção de dimensões, mas tudo isso é irreal. A única realidade que nos é acessível e que nos permite experimentar o real ágape é este veículo de carne, e não é porque você vai viajar como eu fiz em 2010, sob as asas de Miguel, ou que também pude experimentar de forma idêntica o que Carlos Castaneda descreveu, seja com enteógenos, produtos ou naturalmente. Neste momento você está na imutabilidade do silêncio, na beatitude absoluta, e você vê todos os mundos ao seu redor como esferas aninhadas umas nas outras, com todos os seus planos, todas as suas dimensões, todas as suas formas, e você vê que tudo isso não existe. Quando lhe dizemos que, porque o estamos vivendo, que é um sonho, Paam explicou longamente, todos os sábios do Oriente e do Ocidente e de outros lugares nos disseram, você não tem que o aceitar ou acreditar, mas cabe a você vivê-lo. Então a arquitetura de todos esses espaços, esses corpos, esses sacos, começamos com 7 corpos, pelo menos para humanos, agora temos 12 corpos, se você se interessar, eu me refiro aos anos de 2009 e 2010, sobre o ensino de Outras Dimensões, e digo e repito que hoje você não precisa mais de tudo isso, mas estou falando sobre isso, porque é a melhor maneira de terminar o que você acredita ser a sua história, ou a história do mundo ou da criação. Você é Deus, como disse Bidi. Aceite e você é. Mas se você colocar uma religião na frente, se você colocar um mestre, um guia, se você colocar suas crenças em Alá, em Jesus, em Buda ou em qualquer outra pessoa, você nunca será livre. Mas garanto a você, seremos todos livres. Mas você constrói paredes que o impedem de viver a verdade. Entenda que não estou pedindo a ninguém que abandone nada nem ninguém, mas que na ordem de um entendimento íntimo, que fará você ir além de acreditar nisso, ou não acreditar ou buscar, e é assim que, atingido pelo espanto, ou estupefação ou assombro, você será livre. Ou seja, você não depende mais da matriz astral, não depende mais da história, acima de tudo, você não depende mais de nenhuma autoridade espiritual, e não está mais sujeito à ilusão. Agora, muitos de nós temos vivido isso por tempo suficiente para demonstrar o processo. Tudo que você se agarra o prende. Tudo em que você acredita o prende. E, na realidade, tive a chance, ou a oportunidade, ou o peso de viver todos esses mundos, todas essas dimensões, de ter uma lucidez total, seja neste mundo ou em qualquer mundo. Bem, tudo isso não serve para nada, nada mesmo. A verdade é simples, o real é inabalável, não se importa com o que você pensa, não se importa com o que você projeta, não se importa com seus medos. Só precisa de sua aceitação. Peguei o exemplo anterior dos cuidadores, ou o passageiro próximo a você no trem, é muito mais fácil fazer viver isso naturalmente para um gerente de negócios do que para alguém que está sujeito a uma religião ou crença na evolução. Acreditar numa evolução é acreditar que é imperfeito, a criação sempre será imperfeita, mas você é perfeito. É aí que você descobre que não há ninguém e que não há pior do que os ensinamentos espirituais, não há pior obstáculo do que sentir as coisas, porque isso os afastam do silêncio.
Alguém que está morrendo, ou um líder empresarial que não sabe mais o que fazer pelo seu negócio, ou seu vizinho no trem, vai ser mais receptivo, porque ele está mais disponível para a resiliência, porque ele não está no esforço, ele não está nas projeções espirituais, ele não está nas percepções energéticas, vibratórias ou outras, e em algum lugar esses seres estão hoje muito mais próximos do real e sua experiência, de todos aqueles ainda numerosos que alimentam a história. E ainda sou o primeiro para quem me conhece a comentar a história, porque essa história me faz rir. É dramático, mas sei que o fim não é um drama. E permita-me sorrir, este sorriso não é zombeteiro nem outro, quando vejo todas essas projeções, todos esses mundos, todos esses demônios, todas essas mães genéticas, esses arcontes, esses anjos, esses arcanjos, que eu tenho assiduamente frequentados e canalizados, são a atração final. Só existe você e não existe ninguém, existe liberdade e existe real. Então, vamos fazer uma pausa em alguns minutos para retomar, pela terceira parte deste dia, e vou terminar este satsang, e onde teremos, para fechar, o que vulgarmente chamamos de canalização, channel, do impessoal. Para quem sabe, sem problemas, mas para quem vai descobrir, não procure o significado das palavras, o significado das frases, você terá muito tempo depois para discutir as transcrições dos áudios, mas vou simplesmente pedir-lhe de estar o mais presente e o mais disponível para deixar ser o que é. Vou passar a palavra a Cristina, já que chegamos às 6 horas. Tradutora para Cristina. Obrigada Jean-Luc, muito obrigada. Bom lanche. Até logo. https://apoteose.live/blog/2020 10/27 Entretiens avec Jean-Luc Ayon Partie 2 Webinaire Agape Online Lead Yourself 11 Octobre 2020 Transcrição do áudio. Equipe Agape Tradução. Alberto César Freitas Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/